Neste primeiro vídeo, vamos apresentar a avaliação de disfunções neurais. Nele, mostrarei o passo a passo de como devemos proceder para realizar uma avaliação prática e eficaz que sugira o envolvimento de tecidos neurais na origem dos distúrbios dolorosos que o paciente apresenta. Alguns sinais vão chamar a nossa atenção, assim como sintomas, como por exemplo, a dor, principalmente dor em queimação, parestesias como formigamento e dormências, bem como a diminuição de força, que vai ser relatada pelo paciente como incapacidade de realizar uma tarefa que antes ela conseguia realizar facilmente, como por exemplo, erguer um peso que atualmente ela ergueria sem nenhum tipo de comprometimento. Para avaliar o envolvimento do tecido neural, o paciente deve ter sua avaliação complementada com a avaliação do estado mecânico do sistema nervoso, que deve consistir de 3 etapas. Primeira etapa é o exame tradicional de condução nervosa, que consiste na avaliação dos miótomos, que são os músculos que são inervados por uma mesma raiz nervosa, a avaliação dos dermátomos, que são os territórios cutâneos inervados por uma mesma raiz nervosa, bem como a avaliação de esclerótomos, que pode ser feita na região de fáscia e periósteo, que é inervado por uma mesma raiz nervosa, assim como a avaliação dos reflexos tendinosos profundos. Além disto, a avaliação para disfunções neurais deve compreender ainda de testes neurodinâmicos que foram amplamente demonstrados ao longo das últimas décadas por Butler e outros autores, que serve para avaliar se existe algum comprometimento mecânico relacionados à compressão ou estiramento do tecido nervoso que possa ser indicativo desta disfunção. O terceiro item desta avaliação compreende a palpação do tecido nervoso em todo o seu trajeto, a fim de que possamos entender onde possivelmente existem essas compressões, estiramentos ou irritações do tecido nervoso. A avaliação se inicia com o exame de condução nervosa, que é subdividido em 3 etapas. A primeira etapa consiste na avaliação dos miótomos, ou seja, os grupos musculares que são inervados por uma mesma raiz nervosa. Essa avaliação ela nos trará informações a respeito dos impulsos elétricos eferentes que são enviados para os músculos. Em caso de déficit, comparativamente de força entre o lado direito e o lado esquerdo, nos dará informação de que ali existe possivelmente uma disfunção neural proveniente de uma dessas raízes nervosas que são avaliadas. Para avaliarmos as raízes nervosas do quadrante superior, devemos incluir nesta avaliação as raízes de C1 a T1. Para avaliarmos a raiz de C1 com relação aos seus miótomos, nós solicitaremos do paciente uma flexão da cabeça. Posição das mãos, uma vai sobre a região frontal, a mão posterior ela deve estar posicionada sobre o occipito. Nesta posição, eu solicito para que o paciente tente olhar para baixo e eu vou resistir a esse movimento. Assim, eu estarei testando os músculos retos anteriores da cabeça, do lado direito e do lado esquerdo, que são inervados por C1. Para avaliar a raiz de C2 com relação aos seus miótomos, eu vou solicitar um movimento oposto, ou seja, eu vou pedir para que o paciente faça uma extensão da cabeça, ou seja, peço para que ele olhe para o teto. E com ambas as mãos eu vou resistir a esse movimento. Desta maneira, eu estarei testando os retos posteriores, menor e maior, que são inervados pela raiz de C2. Prosseguindo, o miótomo de C3 ele deve ser avaliado bilateralmente, ou seja, eu primeiro avalio de um lado
depois, comparativamente, eu avalio do outro lado. A partir daí, eu posso realizar esse tipo de avaliação comparativa. Desta maneira, eu solicitarei da paciente um movimento de flexão lateral da cervical para testarmos os escalenos, que são os miótomos de C3. Primeiro, do lado direito, eu solicito essa inclinação e vou resistir a esse movimento. Depois disso, realizo uma avaliação do miótomo contralateral e comparo as forças entre o miótomo C3 à direita e o miótomo C3 à esquerda, tendo em vista que, se houver algum tipo de déficit, isso seria indicativo de disfunção neural do nível neurológico C3. Para avaliarmos o miótomo C4, eu vou posicionar minhas mãos sobre os ombros e, a partir de então, eu posso avaliar simultaneamente a força dos dois miótomos e perceber com maior fidedignidade se existe ali alguma discrepância entre a força desses dois miótomos. Vou pedir para que a paciente eleve os ombros, assim eu testarei o miótomo de C4, que envolve, sobretudo, o músculo elevador da escápula. Em caso em que, de um lado, eu perceba uma diminuição da força, neste miótomo, possivelmente, deverá haver algum tipo de disfunção proveniente de uma compressão neural. Prosseguindo para o nível de C5, para testar os miótomos nesse nível, eu vou posicionar as mãos no terço distal do braço, na face lateral dos mesmos, e vou solicitar uma abdução dos ombros simultaneamente. E vou resistir a esse movimento. Mais uma vez. Sustenta um pouco mais. Ok. A partir daí, eu vou perceber se existe algum tipo de déficit de força entre os dois miótomos. No nível de C6, eu vou solicitar a contração do bíceps braquial, que está relacionado com o miótomo que é inervado pela raiz de C6. Desta maneira, bilateralmente, eu posiciono minha mão na face anterior do antebraço, no terço distal do mesmo, e solicito a flexão do cotovelo, bilateralmente. O que eu devo fazer é resistir a esse movimento. Baixo um pouquinho. Desta maneira, eu vou perceber diferença entre as forças dos miótomos de C6 à direita e à esquerda. Para testar o miótomo de C7, eu vou solicitar uma contração do tríceps braquial bilateralmente e vou resistir a essa contração. Bilateral. A partir disto, eu vou perceber se existe algum déficit de força entre os miótomos. Para avaliarmos o nível de C8, nós deveremos posicionar os nossos polegares sobre os polegares da paciente e solicitar dela um movimento de extensão dos polegares. Assim perceberemos a diferença entre as forças dos miótomos de C8 à direita e C8 à esquerda. E por fim, para avaliarmos os miótomos de T1, nós vamos posicionar os indicadores entre os dedos da paciente, solicitando dela uma adução máxima, a maior força possível para aduzir os dedos, contraindo interósseos, que são relacionados aos miótomos de T1. Desta maneira, eu peço para que mantenha-se a força e eu vou progressivamente tentando livrar o meu dedo desse espaço aí entre os dedos da paciente. Desta maneira, eu vou perceber que do lado que o meu dedo sai mais fácil, ali possivelmente vai apresentar um déficit de força, comparativamente falando, ao lado contralateral.
Olha para cima. Isso. Relaxa um pouquinho. Relaxa. 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 Força. Relaxa. 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 Força. Aperta. Para realizarmos a avaliação dos miótomos do quadrante inferior, deveremos incluir a avaliação dos miótomos que são L1, L2, L3, L4, L5, S1 e S2. Para avaliarmos esses miótomos, o examinador precisa se posicionar sentado de frente para o paciente, que estará também sentado sobre uma superfície mais alta do que aquela que eu estou sentado, de maneira que as pernas do paciente fiquem pendentes fora da maca e não toquem o solo. Assim, nós conseguiremos realizar esta avaliação dos miótomos. Para iniciarmos essa avaliação, nós vamos orientar o paciente para posicionar as mãos na borda oposta da maca, de maneira a fazer um contrapeso e, desta forma, o paciente conseguirá realizar as contrações dos miótomos que desejamos testar. Para avaliarmos o miótomo de L1 e L2, nós deveremos solicitar uma contração dos ilho-psoas, solicitando do paciente a flexão do quadril bilateral. Nós realizaremos uma resistência contra este movimento da seguinte maneira. Percebendo alguma diferença entre as forças, isso seria indicativo de uma disfunção originária de L1 e L2. Para testarmos o miótomo de L3, nós solicitaremos do paciente uma extensão do joelho nessa mesma posição, para que ele possa, desta maneira, contrair quadríceps femoral, e nós resistiremos a esse movimento de extensão do joelho. Percebendo alguma alteração, isso seria indicativo de disfunção de L3. Partindo para o nível de L4, nós solicitaremos dorsiflexão dos tornozelos bilateralmente para testarmos este miótomo, o principal correspondente, o principal músculo envolvido seria o tibial anterior. Da mesma maneira, percebendo alguma distinção entre os dois miótomos testados, isso seria indicativo da disfunção proveniente dessa raiz que foi testada. Prosseguindo, testando a raiz de L5, solicitaríamos a extensão dos hallux, cujo músculo que seria testado predominantemente seria o extensor longo do hallux. Percebendo alguma alteração, isso seria indicativo de disfunção de L5. Prosseguindo na avaliação, para testarmos o nível neurológico de S1, solicitaríamos da paciente um movimento de flexão plantar. Desta maneira, testaríamos o principal envolvido
neste miótomo, que seria o gastrocnêmio, ou melhor, os gastrocnêmios. Se houver algum déficit de força entre os dois miótomos, isso poderia ser um indício de disfunção da raiz de S1. Concluindo essa avaliação dos miótomos do quadrante inferior, solicitaríamos a flexão dos dedos para testarmos o miótomo de S2. Desta maneira, testaríamos os flexores dos dedos. Relaxa bem? Ok. Percebendo alguma alteração, isso poderia ser indicativo da disfunção oriunda de S2.